Quando a gente fala em fazer tradução para aprender inglês, tem muita gente que defende o fato de que não, a gente precisa utilizar o português para estudar inglês, senão não tem como. E por outro lado, tem muitas outras pessoas que falam que não, inglês a gente tem que aprender somente utilizando o inglês, sem nada de português. Para esse grupo de pessoas que eu mencionei agora por último, eu fiz um vídeo já específico sobre isso, este vídeo aqui, confere lá, mas agora o que eu quero falar nesse vídeo é para o primeiro grupo, o que defende que a gente precisa utilizar o português, e o grupo que estuda inglês usando o português, traduzindo as coisas para o português. Só que a questão é que esse grupo de pessoas geralmente tem aquele problema da tradução mental, que fica traduzindo sempre o inglês para o português. E isso gera uma certa dificuldade, né? Gera uma certa dificuldade no entendimento, gera uma certa lentidão para falar, para entender, e isso acaba virando um problema muito ruim na vida de quem está estudando inglês. E para todo mundo que estuda inglês e tem esse tipo de problema, geralmente é porque a pessoa estuda inglês de maneira errada. Não de uma maneira que ela não vai aprender, mas é menos eficiente, o que eu quero dizer. Ou seja, a pessoa nunca consegue se livrar dessa tradução mental porque ela estuda inglês sempre traduzindo para o português. Tudo que ela aprende, todas as coisas, né? Aqui tá o inglês, aqui tá o português. Todas as coisas ela faz assim, ó. Em inglês é isso, português é isso. Essa palavra é isso, essa palavra é isso, né? Isso. Essa palavra aqui, essa palavra aqui. Sempre como se o inglês fosse uma tradução do português. Como se o inglês fosse o português, só que com umas palavras diferentes. Mas não é assim. O inglês é uma língua e o português é outra. Cada uma tem suas características, algumas coisas ali são iguais. Então você não pode sempre, para tudo, ficar traduzindo assim. Mas pega bem isso que eu tô falando agora, tá? Você não pode tudo ficar traduzindo, né? Ficar traduzindo toda hora, todas as coisas, ficar traduzindo do português para o inglês. E qual que é a grande sacada aqui então? Vai ter muita gente que vai falar aí nos comentários ou pensar em casa, não, mas como que eu vou estudar inglês sem traduzir para o português? A gente tem que traduzir. Principalmente quem está no começo, não sei o quê, não tem como ir aprendendo sem traduzir, sem pensar na outra língua. E sim, tá certo, mas eu vou te dar um exemplo aqui de como você pode estudar sem ficar traduzindo assim tudo direto, daqui para aqui, tá? Eu vou te dar até um exemplo aqui. Esses dias eu estava assistindo um filme em inglês, o nome do filme é Never Back Down, tá? Em português é Quebrando Regras, muita gente deve ter assistido, é meio antiguinho. E assim, o personagem principal é o Jake Tyler, tá? Ele é um jogador de futebol americano, e logo no começo do filme ele tá jogando lá, tá no jogo, o narrador do jogo fala a seguinte frase, isso daqui, ó. It's Tyler's 13th tackle tonight. Tá? Ele fala essas frases aqui e eu quero que você foque na palavra tackle. O que é um tackle? Não sei se você tem aí, né, na sua mente, se você já sabe, ou uma tradução, né, o que significa tackle em português. Assim, tackle, né, no futebol americano, lá nesse filme, a palavra tackle é quando o jogador, ele vai pra cima do outro, sabe? Quando ele vai com o corpo pra cima do outro, agarra o outro e cai no chão, né? Os dois caem no chão. Tem no futebol americano, o jogador corre pra cima do outro, agarra e os dois vai pro chão, né? Meio que ele fazendo uma defesa pro outro jogador não sair correndo com a bola. Então, isso é um tackle. E o que significa, né? Qual que seria a tradução pro português? Eu pelo menos não sei, pelo menos eu não consigo lembrar de uma palavra que... tackle é essa palavrinha aqui. Eu não lembro, talvez um ou outro de vocês aí saibam, mas o ponto é que eu acabei de te explicar o que é um tackle sem te dar uma tradução, né? Te dar uma palavrinha que você vá só assimilar ali com o português. Não, eu te expliquei o sentido da palavra tackle. Eu te expliquei o que é um tackle e agora você já sabe. Se falar pra você essa palavra, você já vai saber instantaneamente. Você não vai precisar ficar pensando, não, vou pensar no português, uma palavra do português que reflete isso. Não, você sabe o sentido. Foi fácil de aprender, né? Quando o jogador pula no outro, agarra, os dois vai pro chão lá no futebol, né? Então isso é um tackle. E aí é que tá o ponto, tá? Você aprendeu essa palavra agora que eu acabei de te explicar sem traduzir, você viu? Sem traduzir, você só pegou o sentido, que por um acaso eu te expliquei em português, né? O sentido. Só que aí é que tá, você não vai, quando você ouvir essa palavra, você não vai traduzir mais, porque você sabe o sentido, você aprendeu o sentido. Não fez seu cérebro assimilar alguma tradução. E a sacada é que você pode fazer isso com várias outras palavras, com várias outras expressões do inglês. What do you think you're going to do? What do you think you're going to do? Why did you get rid of it? Why'd you get rid of it? Se você sempre quiser entender como o inglês falado soa tão rápido e tão conectado, eu posso te ensinar.
eu criei um material completo que te ensina desde o mais básico até o mais avançado sobre as conexões do inglês. E nele eu explico tudo, como que cada palavra é conectada na outra, por que cada letra some, por que aquelas frases gigantes viram frasezinhas tão curtas quando falado rápido. Então com esse material você vai deixar de vez de sofrer com esse inglês rápido e conectado e vai passar a dominar tanto a fala mais tranquila e natural do inglês, quanto o entendimento de quando um nativo fala inglês rápido e conectando uma palavra na outra. E se você se interessou por esse material, vou estar deixando um link aqui na descrição do vídeo para você acessar ele. Dá uma olhada lá. Só que, vamos prestar atenção aqui, vamos usar o bom senso. Presta atenção, tá? Tem algumas palavras, tem algumas situações que é uma coisa assim muito direta, uma coisa muito simples, que não tem explicação, que não tem sentido. Por exemplo, a palavra carro, né? Car. O que é car? É carro, né? Simplesmente é carro. O que é house? É casa. Então você pode só pegar essa tradução e fazer essa assimilação, né? Car é carro, house é casa, tá? Isso é uma coisa simples, direta, que não precisa de um sentido para você entender, que não precisa de uma explicação. É uma coisa direta. Igual eu falar para você a palavra dog. Você sabe o que é dog? Só na hora que você viu aqui, na hora que eu falei aqui, você já pegou assim. Se eu falar pra você, my name is Marcelo, então você já pegou assim na hora. Por um acaso, talvez você traduziu na sua mente, né? Mas porque você está acostumado. Você andou estudando inglês errado, né? E por isso você traduziu. Mas na hora que eu falei, você já entendeu. Só que o nosso cérebro, muitas vezes, ele fica assim, não, vou traduzir só pra ver se eu realmente sei. Mas você sabe, se eu conseguiu traduzir, quer dizer que antes você já sabia. Então, quando eu falei pra você a palavra dog, você soube que era cachorro, já antes, né? Então, assim, só que você aprendeu como, dog é cachorro, beleza. Só que isso é uma coisa simples, direta, que não precisa de um sentido, que não precisa de uma explicação. Mas, mesmo você aprendendo assim, ó, dog, cachorro, house, casa, car, carro, mesmo você aprendendo assim, você já conseguiu entender instantaneamente quando eu falei. Então, aí é que tá. Lembra que eu falei no começo do vídeo, tá? A maneira errada de se estudar é você traduzindo tudo do inglês para o português. Então, como que você tem que fazer? Qual que é o melhor método, a maneira mais eficiente? É você não traduzir tudo. Você traduzir, é claro, tem coisas que são mais diretas, mais simples, mais básicas, que não tem um sentido, né? Então, isso você traduz. Você pode traduzir, tipo, literalmente. Essa palavrinha aqui é isso. Esse simples objeto, direto, sem explicação, sem sentido para entender, é isso. Igual se você pegar... Daí outras coisas, né? Às vezes você traduz direto, e outras coisas você busca o sentido da palavra. O que essa palavra quer dizer? O que é isso? Por exemplo, se a gente pegar o verbo study, né? Study. Você vai aprender da mesma forma que você aprendeu tackle. Não, né? Study é estudar. Simples assim. Você não precisa... qual que é o sentido da palavra study? Qual que é a explicação? O que essa palavra quer dizer? Ela quer dizer estudar. É a mesma coisa de você aprender o que quer dizer a palavra estudar. Você vai explicar, ter na sua cabeça a explicação que estudar, fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Não. É uma simples palavra, direto, sem precisar de muito sentido. Igual run, igual play. É que você pode simplesmente aprender. Isso é isso. Isso é isso. Mas aí vai do bom senso, né? Vai do bom senso de, às vezes, você saber que a palavra é assim, você só pega a tradução e beleza. E às vezes não, às vezes você pode buscar um sentido, você pode buscar uma representação daquela palavra. Por exemplo, se eu pegar e mostrar para você esta imagem aqui e te perguntar o que é isso, o que é essa imagem aqui, você pode falar, é uma casa, né? Uma casa. Ou seja, em inglês, o que é isso? É uma house. Não. Isso aqui, essa imagem aqui, é uma cottage, tá? O que é uma cottage? Não é uma casa, não é house, né? House quer dizer casa, mas isso aqui é uma cottage. O que é isso? Isso aqui é uma casa que, assim, é uma casa mais afastada, mais na mata, ali, às vezes perto de um lago, talvez, que tem, assim, que não vai ter uma cara mais moderna, vai ter uma cara mais arcaica, um pouco mais padrãozinho, né, das antigas. Então, isso é uma cottage, tá? Que é essa representação aqui. Então, quando você vê de novo, né, eu acabei de te ensinei agora essa nova palavra. E quando você vê essa palavra agora, cottage, né, no inglês, você não vai associar, é casa. Não, você vai associar com o que eu te expliquei aqui agora. E talvez você vai associar com a imagem que eu te mostrei antes. Né? Às vezes está até em outra situação, mas quando você vê essa palavra, opa, é aquela casinha daquela imagem lá que eu vi no vídeo. Então assim, você associou, agora o seu cérebro absorveu, né, com o sentido, com aquela representação
que não foi uma tradução só literal, assim. Tinha uma explicação, tinha um sentido para você aprender aquilo. Então, para você estudar dessa forma, primeiro você precisa ter bom senso, né? E daí você precisa buscar, assim, como que eu vou estudar então? Qualquer maneira mais direta, né? Explicando, assim, resumida, a maneira mais direta de estudar. Sempre tenta buscar ali aprender pelo sentido, pela representação, tá? Não só pegando, traduzindo e pá. Então como que você pode fazer isso? Você pode ir pegando e buscando mesmo um dicionário que mostre o sentido, por exemplo, o Cambridge Dictionary. Você pode colocar uma palavra lá e ele vai te dar o sentido, o que aquela palavra quer dizer. Lógico que ele vai estar em inglês, né? Ele vai dar lá o sentido em inglês. E também tem o Oxford Learner's Dictionary, que é a mesma coisa um do outro, tá? Às vezes tem umas explicações diferentes, mas daí lá tá, que nem eu te expliquei aqui, né? Eu te expliquei o sentido, lá vai estar explicando o sentido em inglês, não vai estar só te dando uma tradução, igual o Google Tradutor dá. Ou também, que nem eu fiz, mostrando a imagem para você, você pode pesquisar imagens também. Às vezes você não quer pesquisar o sentido, você não entendeu, você pode pesquisar uma imagem. E você pode pesquisar tanto imagem de objetos, né, coisas assim, substantivos, e também você pode pesquisar, às vezes aparece, se você pesquisar um verbo. No Google Imagens aparece o verbo, a ação de uma pessoa fazendo tal coisa, você consegue entender por aquilo, por aquela representação da imagem que você viu. E, gente, é claro, tá? Isso aí não vai fazer você, instantaneamente eu já vou começar a pensar em inglês, instantaneamente vai parar já totalmente a tradução mental. Não, tá? Isso aqui é um método de estudo que a maioria das pessoas fazem, que quem já é fluente faz, tá? Que já começa a aprender inglês ali sem ficar traduzindo e tal. Mas, de novo, você não vai vou estar aprendendo sem usar o português. Não. Vai ter coisas mais simples, mais diretas, mais assim, sem muita explicação, que é só você traduzir, assimilou e pronto. Seu cérebro não vai ficar assimilando pro resto da vida. Igual eu falei, o my name is. Seu cérebro não precisa ficar traduzindo, o que é o my, o que é o name, o que é o is. A palavra car. Seu cérebro não precisa ficar pensando, exatamente, o que é o car? É tal coisa, tal coisa. Não, já está instantâneo, sabe? Então essas coisas simples, diretas, sem muita explicação, o seu cérebro, mesmo você pegando, isso é isso, mesmo você fazendo essa tradução direta, ele vai já ficar dentro da sua cabeça absorvido instantaneamente. E é isso que importa. Já para essas coisas que têm sentido, que têm explicação, você tem que estudar de um jeito que fique instantâneo. E é justamente você pesquisando por representação, por explicação, tá? Para entrar o sentido e não o português. E como eu falei, né, não é do dia para a noite que você já vai parar de vez com a tradução mental. Não, esse método de estudo é o mais eficiente e é o que vai facilitar, na verdade, né, a você parar de ir traduzindo mentalmente aos poucos. Você futuramente conseguir deixar de traduzir para o português com mais facilidade. Tá? Porque se aquela pessoa que fica sempre traduzindo, que traduz tudo do inglês para o português, futuramente ela vai ter mais e mais dificuldade para parar com isso. Já quem usa desse método, né, que eu acabei de explicar, desses estudos, dessa estratégia, vai futuramente ter mais facilidade de ir parando de traduzir, de pensando mais em inglês. Então, isso é um método, isso é um jeito de estudar para facilitar futuramente, no longo prazo, tá? Você ir parando aos poucos de traduzir mentalmente. E bom, é isso, tá? Era isso que eu tinha para passar para vocês, é mais uma sacada assim, né, para você. Opa, nossa, realmente eu posso estudar desse jeito, eu posso pesquisar desse jeito, né? Eu posso aprender palavras, expressões dessa forma. É mais uma sacada que eu queria passar para vocês. Quem defende a ideia de que você só pode aprender inglês com inglês, não sei o que, eu já fiz outro vídeo específico para isso, tá? Vai lá dar uma conferida. E se você entendeu o que eu quis, né, passar nesse vídeo aqui, comenta aqui embaixo se você tem algo para acrescentar, tem algo para discutir ou negar sobre algo que eu falei. Pode comentar aqui embaixo que a gente vai discutindo e aprendendo juntos, tá? Se você gostou, achou que realmente é um conteúdo valioso, deixa sua curtida aí pro YouTube sempre estar te entregando mais. E se você quer mais dos meus vídeos, se inscreve aqui, tá? Se inscreve aqui no canal, que senão esse vai ser o único vídeo que você vai receber. Então é isso, tá? Eu vou ficando por aqui, esse foi o vídeo, and I'll see you in the next one. See ya!